Olá pessoal, eu estava aqui no Instituto vinculado à Universidade Agrícola da China e acabo de receber a notícia que a nossa querida Renata Saldanha ganhou o BBB de 2025. Enrole não, governador Eumano de Freitas. O que os servidores públicos estaduais do estado do Ceará querem saber é quando será pago o retroativo. Estamos começando mais uma coluna Poucas e Boas. Comigo, Fábio Souza Tavares, e a sua presença. E ontem, Alexandre Uglandi, ele que é o chefe supremo do Stalinista Tribunal Federal, ele que é o chefe maior do PT, o partido da toga, resolveu voltar atrás em uma decisão pueril, uma decisão extremamente infantil que tomou contra a justiça espanhola. Creio que as pessoas estão lembradas que o Alexandre de Moraes pediu à justiça espanhola a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, ele que está lá porque é perseguido politicamente pelo Alexandre de Moraes, que é o ditador da juristocracia brasileira. Acontece que o Tribunal da Espanha, que diferentemente do Tribunal brasileiro, ainda é um tribunal que julga pela lei e não pela ideologia política, decidiu que não vai extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio, porque o pedido de Moraes se trata simplesmente de um pedido de perseguição política. Evidentemente que os Estados Unidos da América e a Europa Ocidental já está vendo que no Brasil se instalou a ditadura da toga. Contrariado por ter o seu pedido de extradição negado, o menino Alexandre Uglandi, que é Moraes, mas não é Vinícius, decidiu, em nome da reciprocidade do direito internacional, não extraditar o búlgaro Vasil Georgiev Vasilev, ele que é um traficante condenado pela justiça espanhola. Mas paremos para pensar. O que existe de recíproco entre a figura de um jornalista e a figura de um traficante? Nada. Acontece que o Alexandre de Moraes, contrariado nos seus desejos mais íntimos, acabou não só não extraditando o traficante búlgaro condenado pela justiça espanhola, como acabou soltando-o no próprio Brasil para que ele fosse cumprir a sua pena em prisão domiciliar. Como Alexandre já gosta de traficante, mas acontece que ficou tão ridículo para o Alexandre de Moraes, isto aqui no Brasil como também no cenário internacional, que ontem o Alexandre acabou revogando esta prisão domiciliar do traficante búlgaro e determinando que ele permaneça no presídio onde se encontra atualmente. Alexandre pegou mal, muito mal. E é preciso lembrar que antes dessa derrota de Alexandre Uglandi para a justiça espanhola, ele já havia sido derrotado também com o mesmo pedido diante da Justiça dos Estados Unidos da América, quando solicitou a extradição de outro jornalista. Que tara em jornalista tem este Alexandre? Pois bem, à época ele solicitou a extradição do jornalista Alan dos Santos, motivo o mesmo, perseguição política. Evidentemente que a corte norte-americana não atendeu ao pedido do Alexandre de Moraes e o Alan dos Santos até hoje vive lá. A corte entendeu que não teria nenhum motivo para fazê-lo, até porque o Alan dos Santos preenche todos os requisitos para viver legal naquele país que ali sim vivencia uma democracia. Diferentemente do que hoje entende a Suprema Corte Brasileira, a Justiça dos Estados Unidos e a Justiça da Espanha entendem que a liberdade de expressão e de opinião não é crime.
Evidentemente que aqui no nosso país, a Constituição Federal de 1988 também não declara a liberdade de expressão e opinião como crime. Ao contrário, defende-a. Acontece que, para o stalinista Tribunal Federal, a Constituição brasileira passou a ser um mero detalhe. E por falar nos Estados Unidos da América, a batata do Alexandre de Moraes está assando por lá. Existe hoje em andamento no Congresso Nacional daquele país um projeto de lei que impede autoridades estrangeiras que atacam os direitos democráticos de entrarem no país. Com toda certeza, essa lei incidirá sobre o Alexandre de Moraes, uma vez que os seus autores usaram a prática ditatorial de Alexandre o Grande como base para dar entrada nesse projeto no poder legislativo maior dos Estados Unidos. Afora isso, existe hoje 4 departamentos analisando a implementação da lei Magnitsky, que é uma lei que pune pessoas que cometem crime contra a humanidade, crimes de corrupção e também crimes contra a liberdade de expressão. Essa lei, se assinada pelo presidente Trump, e a expectativa é que o presidente irá assiná-la, poderá não só proibir a entrada dessas autoridades, mas também de confiscar os bens caso elas possuam bens materiais naquele país. E hoje, no Palácio do Planalto, ao falar sobre políticas públicas para as mulheres, o presidente Lula cometeu mais um ato de hipocrisia, escrevendo mais um capítulo daquela série Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Ou será daquela outra que ele também participa, Esqueçam o que eu disse. Pois bem, o Lula criticou a decisão recente dos Estados Unidos, que colocou no visto de entrada da deputada federal do PSOL, a Érica Hilton, o seu nome masculino. O Lula disse que aquilo foi um ataque à identidade de gênero a parlamentar. Ô Luli, logo você que tem um repertório cheio de frases homofóbicas, frases misóginas e frases capacitistas, os brasileiros e as brasileiras ainda não esqueceram quando você se referiu às pessoas autistas como pessoas que faltavam um parafuso. Também não esqueceu quando você disse que no dia que o Corinthians perder, o torcedor do Corinthians tem o direito de chegar em casa e bater na mulher. Tampouco esqueceu que você disse que é mais preciosa um amante do que uma esposa. Como também não esqueceu quando, naquele comício em que aconteceu uma confusão, você disse: olha, se quiser bater em mulher, bata em outro lugar, mas aqui no meu comício não. Como também o povo não esqueceu de suas falas homofóbicas, como naquele tempo em que você disse que Pelotas era uma cidade que exportava viado, ou quando você chamava as companheiras lésbicas do partido de companheiras do grelo duro. Lula, a gente te conhece, a gente sabe que por trás desse teu discurso hipócrita de defesa de pessoas com transtornos de mulheres e de pessoas LGBTQIA+, existe verdadeiramente uma postura misógina, capacitista e homofóbica. Nós temos cada vez mais disputado uma narrativa na sociedade. Nós temos cada vez mais disputado uma narrativa na sociedade. E chegamos ao término de mais uma coluna Poucas e Boas. Se você gostou, compartilhe, deixe o seu comentário, dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Até amanhã. Enrole não, o governador Elmano de Freitas.